Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o David, professor de matemática do Mérito Preparatório. Tô aqui hoje passando para fazer uma revisãozinha com vocês, um conteúdozinho muito bacana que vai ser utilizado e vai ser muito bem aproveitado por vocês na prova da Unirv que tá chegando, né? Galera, hoje a gente vai começar a nossa aula falando de um tópico muito interessante, um tópico muito bacana e que pode ser e que vai ser muito utilizado por vocês até por quesitos de interpretar questões futuras, ok? Vocês precisam ter algumas noções de alguns tópicos que a gente vai falar de hoje. Nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre conjuntos numéricos e inequações. O que é cada uma deles? O que é um conjunto numérico? Primeiro, o que é um conjunto? Segundo, o que é um conjunto numérico? Para que ele serve? O que ele faz? Como que a gente consegue interpretar tudo isso? Como que a gente consegue levar e aplicar isso em questões da própria prova da Unirv? Beleza? Vamos lá? Os nossos objetivos, eles são bem claros, certo? Nós temos como objetivo que vocês consigam compreender um conceito básico da teoria de conjuntos, ou seja, como que funciona, o que é, o que não é um conjunto, o que compõe um conjunto, o que são elementos, tudo isso que a gente consegue ver e aplicar no nosso cotidiano. Realizar operações entre conjuntos, se um conjunto ele existe, ele é um conjunto numérico, eu posso realizar diversas operações entre eles de uma forma que fique tranquila e a gente consiga, respeitando todas as leis da matemática, né? Obviamente, para não cometer nenhuma atrocidade matemática, a gente ainda consegue realizar diversas operações para ele. Introduzir alguns conceitos para vocês, divisibilidade de números primos, o que é o número primo, como que ele funciona, o que a gente consegue fazer com ele, e resolver desigualdades e as próprias inequações, beleza? Então, fica aqui comigo para a gente conseguir avançar para esse conteúdo. Começando a nossa aula falando sobre conjuntos numéricos. Galera, o que é conjunto numérico? Para vocês, o que é um conjunto numérico? Conjunto é um agrupamento. Você agrupa alguma coisa, certo? Conjunto de pessoas, conjunto de animais, é um agrupamento. Numérico, números. Ou seja, conjuntos numéricos não são nada mais do que um conjunto de números, certo? Que são organizados seguindo um certo padrão. David, como assim seguindo um certo padrão? Um conjunto numérico ele precisa ter uma ordem para ele ser construído, como qualquer conjunto. Ele sempre vai ter uma ordem ali, alguns termos que entram, outros elementos que não entram nesse conjunto, beleza? E agora eu vou falar para vocês de conjuntos numéricos. O que é cada conjunto, como que funciona, de onde que vem, para onde que vai, o que é cada um deles, beleza? Vamos lá. Começando pelo primeiro conjunto que nós temos contato, que é o conjunto dos números naturais. Vamos ver a definição deles aqui? Ele é representado sempre pela letra N, sempre representado pela letra N, e ele contém todos os números positivos, ou seja, números maiores do que zero, que o intervalo entre cada um deles é de uma unidade, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Conjuntos que contêm números inteiros não negativos começando do zero. David, precisa ser um número inteiro não negativo diferente do zero? Sim. Se não for um número inteiro diferente de zero e negativo, diferente de zero e não sendo negativo, não faz parte dos números naturais. Certo? Para que a gente utiliza muitos números, os conjuntos de números naturais? Contagem e ordenação, você contar alguma coisa, certo? Contar lápis, contar até o próprio dinheiro e assim por diante. Então, o princípio da contagem surge muito e é muito utilizado esses números naturais, beleza? Outro conjunto que nós temos e que é bastante útil, que é algo que as provas, elas partem do pressuposto que você já sabe. Ainda mais quando a gente for falar de função, certo? A função, muitas vezes, você precisa descobrir o domínio dessa função. E o domínio dessa função está ligado diretamente ao conjunto de soluções
ou com suma de possíveis valores que aquela determinada variável pode ocupar, pode representar. Então, você precisa ter bem na cabeça de vocês esses tópicos de conjuntos. Conjunto dos números inteiros, como vocês estão vendo aqui, representado pela letra Z. Definição: conjunto de números inteiros positivos e negativos. Sim, galera, os números podem ser negativos. Eu demorei muito para entender isso quando eu estava no meu auge do ensino fundamental. Mas sim, os números eles podem ser negativos, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele é um número inteiro, positivo ou negativo e o próprio zero. Ou seja, como exemplo aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Estende os números naturais, incluindo os números negativos. Então, os números inteiros, eles englobam os números naturais, todos os naturais, porém, engloba também os números negativos. Beleza? Conjunto dos números racionais. Galera, os números racionais, eles surgem sempre de uma divisão. Tá vendo esse Qzinho aqui, ó? Que representa os números racionais? Que vem de quociente. Ou seja, ele sempre surge de uma divisão entre números. E esses números, eles podem ser descritos através de uma fração. Vamos ler a definição? Q, que é os números racionais, é B dividido por A. B, sendo um número pertencente aos números inteiros e diferente de zero. Ou seja, ele precisa isso aqui funcione. Vamos lá. Números que podem ser expressos com uma fração de dois números inteiros, onde o denominador é diferente de zero. Por que o denominador tem que ser diferente de zero, galera? Existe divisão por números, existe uma divisão exata por número por zero? Não, dá uma indeterminação. Você não consegue determinar esse valor. Como diz as pessoas, não existe. Beleza? Um exemplo. 1,2 menos 3 e 0,75. Desde mais ou menos 3, ele é um número inteiro. Sim. Os números racionais, eles englobam também os números inteiros e também os números naturais. Beleza? Propriedade. Inclui números decimais finitos e dízimas periódicas. Olha aqui, nós temos 1 sobre 2, 0 menos 3 e 0,75. O 0,75 é um número decimal finito, não é? Então, ele ocupa também as nossas dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Quando eu realizo uma divisão entre dois números e me dá um número decimal cujo qual o número decimal dele se repete. Quer ver um exemplo claro? 1 sobre 3 é 0,333333 e assim por diante. Isso é o que nós chamamos de dízimas periódicas. Elas têm um período. Elas se repetem. Certo? Isso tudo engloba o que nós chamamos de números racionais. Os números irracionais não podem ser expressos com uma fração de dois inteiros. Eles incluem dízimas decimais infinitos não periódicos, ou o que nós chamamos de dízimas não periódicas. Certo? Muitas constantes que a gente utiliza na matemática, na física, bastante, como por exemplo, π, alguns outros números irracionais, eles são considerados números irracionais. Essas constantes são números irracionais, como por exemplo, 2, o π e o e. Certo? Esse E que ele é muito importante. Eles são dízimas não periódicas, eles não possuem um valor fixo. Quando você não tem como você chegar numa divisão exata para ele, porque sempre que você vai dividir, ele vai tender ao infinito. E cada um desses elementos da sua dízima, que vem depois da casa decimal,
tende a ser diferente do número anterior. Beleza? Propriedades não podem ser escritos com fração e tem uma representação decimal infinita. Marcar aqui só para a gente ficar bacana. Sem um padrão repetitivo. Isso é extremamente importante, galera. Sem um padrão repetitivo. Por que é sem esse padrão repetitivo? Porque senão a gente não consegue realizar as nossas operações. Beleza? Algumas constantes precisam ser números irracionais para que as contas, a parte matemática, dê certo. Números reais. Qual que é a definição? Ela é a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Desde o que é isso? Números racionais. Vocês lembram lá que eles englobam os números naturais e os números inteiros? Lembram disso? E os números irracionais, eles englobam as dízimas não periódicas. Então, quando a gente define aqui, ó, que o meu conjunto dos números reais é a minha união entre o meu conjunto Q e o meu conjunto I, ou seja, meu conjunto real e o meu conjunto irracional, engloba todos os números que podem ser representados na reta numérica. Todos os números que podem ser representados na reta numérica pertencem ao conjunto dos números reais. Desde quais são os números que não pertencem ao conjunto dos números reais? Os números complexos. Seria um número complexo, galera? Raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo. Raiz quadrada de menos 4, de menos 9. Que vocês viram algumas vezes que falam que não possui solução? Sim, ela não possui solução, não possui valor no conjunto dos números reais. Porém, nos números complexos, elas possuem uma solução. Conjunto que engloba todos os números que podem ser representados numa linha contínua. Nós chamamos de reta numérica. Vou mostrar para vocês. Exemplos. Todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. 1, 2, menos 4, menos 5, menos 3 sobre 2, menos 0,75. Pi, E, todos eles englobam e fazem parte dos números reais. Beleza? Isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir prosseguir daqui para frente. Para vocês conseguirem entender alguns tópicos que vocês veem voltado para funções. E como realizar essas operações. Desde esse uzinho que está aparecendo aqui, esse carinha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é ele, beleza? Esse daqui é um diagrama para a gente conseguir entender como funciona, certo? Os números reais. Se você olhar aqui, ó, nós temos os números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números racionais, certo? E o conjunto dos números reais engloba tanto os irracionais quanto os números racionais. Beleza? Isso aqui é extremamente importante. Essa definição, esse diagrama é muito bom para a gente conseguir matar algumas questões que às vezes aparecem para a gente em conjuntos numéricos. Operações com conjuntos numéricos. A gente consegue realizar operações entre esses carinhas. Vamos lá. Primeira operação que podem ser realizadas entre conjuntos de números, conjuntos numéricos, é o que nós chamamos de união. A união de dois conjuntos, A e B, é denotado por A, U, esse carinha aqui, ó. B é a união de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B são unidos. É como se fosse uma soma. Pense união como se fosse uma soma. Ele é uma soma. Pensa como se ele fosse uma soma. Você somar os elementos de um conjunto e somar os elementos de outro. E ele possui o que nós chamamos de propriedade comutativa. Que significa que se eu somar o conjunto A mais B, é a mesma coisa eu chamar o conjunto B mais o conjunto A. É a mesma coisa, possui os mesmos elementos e os mesmos termos entre cada um deles.
Ele também possui a propriedade associativa. O que isso quer dizer, gente? Que se eu pego A união B e união com o conjunto C, é a mesma coisa que a união B, união C. A união de dois ou mais conjuntos podem ser feitas de diversas ordens. Diversas ordens. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado desses elementos. Não vai alterar como que esses elementos se comportam, como que esses elementos se portam nessa conta. E também tem uma propriedade da união que nós chamamos de elemento neutro, que a união com o conjunto zero, conjunto vazio, é o próprio conjunto A. É meio lógico, né? Você somar, tipo, 2 mais 0 continua sendo o próprio 2. Beleza? Vamos lá. Conjuntos numéricos. Agora a gente falando da intersecção. A intersecção entre dois conjuntos é denominado desta maneira. É o conjunto que contém todos os elementos que pertencem a A, quanto os elementos que pertencem a B. Ou seja, é como se eu fizesse uma comparação. Eu coloco o conjunto A debaixo do conjunto B e faço a análise. Debaixo do conjunto A, os elementos do conjunto A são iguais. Quais são os elementos que são semelhantes ali? Beleza? E faço essa intersecção. É como se eu pegasse o termo conjunto. Certo? Ela possui o que nós chamamos de propriedade comutativa também. Ou seja, A interseção B é a mesma coisa que B interseção do conjunto A. É a mesma coisa, são os mesmos termos e são os mesmos elementos. Beleza? Vamos lá dar mais uma olhada? Ó. Também possui a propriedade associativa. Certo? A união dos meus conjuntos podem ser feitas de qualquer... Perdoem, galera. De qualquer ordem, ou seja, a ordem dos fatores não vai interferir, certo? Nessa conta, nessa intersecção que nós vamos fazer. Também possui essa ideia sobre o conjunto do elemento neutro. Ó, a interseção de um conjunto com um conjunto universal é o próprio conjunto. Beleza? E ele também possui essa propriedade do conjunto vazio. A intersecção do conjunto A com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Beleza? Isso é uma propriedade muito importante que nós conseguimos fazer entre a intersecção entre um conjunto. Beleza? Diferença. A diferença entre conjuntos diz pra gente o seguinte. Ó, a diferença entre A e B denota-se por A menos B. É um conjunto que contém todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. E essa propriedade não é comutativa. A ordem dos fatores vai interferir. Se é conjunto A menos o conjunto B, qual que seria essa diferença, Dave? A diferença seria todos os conjuntos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Certo? Quando você tem B menos A, seriam todos os conjuntos que eles têm em comum entre A e B, fora, a resposta seria todos os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Então, a ordem importa na diferença dos conjuntos. E essa ordem interfere nitidamente como realizamos essas operações. Beleza? Outra propriedade. A diferença do conjunto vazio. A menos o conjunto vazio é igual ao próprio A. A diferença entre um conjunto vazio é o próprio conjunto. Lembra o exemplo que eu dei? A menos 0 continua sendo A? Pois é. Agora a gente tem uma coisa extremamente importante, que é complemento de conjunto. A diferença do meu conjunto universo, certo? Conjunto universal. O que seria um conjunto universal, deixa? Um conjunto que tem todos os elementos. Menos o meu conjunto A é igual ao meu A'. Ou seja, o meu conjunto A' é o complemento do meu conjunto A. Certo?
Agora a gente fala dele. Complemento. O complemento de um conjunto A denota-se por A'. É o conjunto de todos os elementos que não pertencem a A em relação ao meu conjunto universo, e contém todos os elementos considerados complementos. Ou seja, eu tenho aqui A' vezes linha, que é a mesma coisa que A vezes A', que dá o meu próprio conjunto. O complemento do complemento de um conjunto é o próprio conjunto. O complemento do complemento é o próprio conjunto que deu origem a ele. Isso é uma propriedade extremamente importante. Complemento em relação ao conjunto universal. A união com o meu conjunto complemento é a união do meu conjunto A que vai me dar o meu conjunto universo. É meio óbvio. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho lá no começo o meu complemento do meu conjunto universo menos A é o A'. Então, se eu somar o A', que é o meu conjunto complementar, mais o meu conjunto A, que é o conjunto original, vai dar o próprio conjunto universo, né? Intersecção. Quando eu tenho A' na intersecção com A, eu tenho um conjunto vazio pertencente ao A'. É um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe elementos no A' que correspondem ao elemento A. Mas ele já foi tirado por conta desse projeto. A intersecção de um conjunto com seu complemento é o conjunto vazio. Beleza? Ele vai poder ser representado aqui, ó, por esse símbolozinho aqui. Entendeu? Vamos fazer esse exemplo aqui comigo? Ó, suponha que eu tenho o meu conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e B, 4, 5, 6, 7 e 8. Calcule a união, a intersecção e a diferença. Vamos fazer primeiro a união? União de A mais B é eu somar todos esses elementos, né? Ou seja, os elementos repetidos vão? Não. Então aqui é 1, a gente ganhar tempo, ao 8. Certo? Seria o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa aqui é a minha união. Quando eu vou calcular a minha intersecção, eu sempre vou pegar os meus elementos que são comuns, não é? Quais são os elementos que são comuns entre eles? 4 e 5. Então, a minha intersecção é o 4 e o 5. Quando eu calculo a diferença entre A e B, significa que significa pegar todos os elementos que estão em A que não estão em B. Quais são os elementos que não estão em A? Quais são os elementos que não estão em B? 4 e o 5. Ou seja, seria como se A menos B é 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Essa minha diferença aqui de A menos B é igual a 1, 2, 3, 4 entra? 4 não entra, lembra? 4 não entra. Vou apagar ele aqui. 4, 6, 7 e 8. Essa é a minha diferença entre os meus conjuntos, que estão determinados aqui. Beleza? Mostrar aqui para vocês, certo? Deixa eu só apagar aqui que a gente teve um errinho na conta. Esses carinhas aqui somem. É A1, 2 e 3, lembra? Porque são os elementos que estão presentes no meu conjunto. Olha aqui, ó. A união do conjunto B
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Intersecção entre o conjunto 4 e o 5. E a diferença entre A e B é 1, 2 e 3. Beleza? Para a gente terminar nossa introdução sobre conjuntos, eu vou falar para vocês sobre o conjunto de diagrama de Venn. É uma representação gráfica que serve para ilustrar o conjunto de uma forma diferente. Como que a gente consegue mostrar esse conjunto? Eu vou mostrar o diagrama de Venn para vocês aplicado ao meu conjunto A e B desse exemplo aqui. Ó, esse vermelho aqui é todo o meu conjunto A. Esse verde é todo o meu conjunto B. Certo? Esse pedacinho vermelho aqui é o meu pedaço de A que não está aqui. Esse 4 e 5 aqui é a minha intersecção entre esses elementos. 1, 2 e 3 é a minha diferença do conjunto A em relação ao conjunto B. E o B, esse pedacinho aqui, é a diferença de B menos A. Esse aqui é o diagrama de Venn. Com esse diagrama, a gente consegue resolver qualquer tipo de conjunto. E você consegue identificar as suas propriedades. Onde é que está uma intersecção? Onde é que está uma união? Onde é que está um conjunto completo? Beleza? E aqui, galera, a gente termina o nosso primeiro tópico falando sobre conjuntos. Agora a gente vai entrar num outro tópico da nossa aula, que é o tópico de inequações. Começamos agora, galera, a falar sobre inequações. David, qual que é a diferença entre uma inequação e uma equação? Eu vou mostrar para vocês hoje qual que é a diferença entre uma equação e entre uma inequação. Qual que é essa diferença? E a gente vai finalizar falando uma questão prática para a gente conseguir resolver todos juntos da melhor forma de lidar com essa questão. Beleza? Vamos lá. Falando sobre inequações, antes de falarmos sobre inequações, eu preciso trazer alguns critérios importantes para vocês. O primeiro deles são critérios de divisibilidade. Como que eu sei se um número é divisível por 2 ou por 3, que são os meus menores números primos, que me dão números diferentes do valor original, certo? E como que eu consigo calcular essa divisão? Um número é divisível por 2 se ele for par. Todo número par, ele é divisível por 2, independente de qual número par que seja. Pode ser 6, pode ser 8, 12, 24, 100, 150, 2000. Todo e qualquer número par é divisível por 2. Isso sempre vai acontecer. A divisibilidade por número por 3, ela é complicada, mas não tão. O número é divisível por 3 se a soma dos seus dígitos for divisível por 3. Vamos pegar um exemplo? 81. 8 mais 9. 8 mais 1. 9. 9 não é um número divisível por 3? Sim. Então, o 81 é divisível por 3, porque se eu somar os dois algarismos que formam ele, eu vou obter um número que é divisível por 9. 5. Um número é divisível por 5 se ele termina em 0 ou se ele termina com 5. Esse é um critério muito importante para ele. 15, 25, 35, 75, 95, 105... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, todos eles são divisíveis por 5, porque eles terminam ou em 5 ou em 0, beleza? Isso aqui, galera, é uma informação muito importante. Por que que isso é muito importante? Se a gente não consegue entender essas divisões, esses processos, nós não vamos conseguir realizar nenhuma operação daqui para frente, beleza? Outro ponto aqui, um número primo. Definições extremamente importantes. Galera, o que é um número primo? Vou dar uns 10 segundinhos para vocês pensarem. Não vou dar isso tudo, não. O que é um número primo, galera? O número primo ele é um número que ele só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo.
Isso é extremamente... Os números primos, eles são extremamente importantes em 2 aspectos. O primeiro deles, quando nós vamos simplificar frações, para tentar achar na sua função, no seu menor radical. E quando você vai racionalizar um número, você precisa entender que você racionaliza um número usando os números primos. Exemplo de números primos: 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos ver, vocês querem entender uma aplicação prática, extremamente prática para números primos? São fundamentais na criptografia. Os algoritmos de segurança digital frequentemente dependem de dificuldade para fatorar grandes em fatores primos. Porque quando você vai tentar calcular as possibilidades e descriptografar alguma coisa, você precisa do que nós chamamos de chave de descriptografia. E essa chave, normalmente, ela é composta de números primos. Então, a gente usa ela para travar alguns sistemas para você não conseguir descriptografar e descobrir aquela mensagem, entrar naquele sistema. Tudo isso depende e utiliza bastante números primos. Isso é muito importante para a tecnologia, para o mundo atual. Inclusive, é uma dica para vocês prestarem atenção, certo? Que essas aplicações muitas vezes são pedidas. Muitas vezes são dados exemplos e vocês precisam saber dessas aplicações. Beleza? Vamos falar então um pouco sobre desigualdade. Nós temos aqui 4 símbolos que eu preciso que vocês entendam. Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Esses 4 símbolos, eles estão extremamente importantes para a gente começar a entender em equações. Se você não entende esse contexto, a gente não vai conseguir entrar e entender em equações. Beleza? Anota aí, tira um printzinho da tela para vocês poderem ter isso fixo. Eu sei que muitas vezes a gente confunde essa direção dos sentidos. Uma dica que eu dou para vocês entenderem: vocês sempre têm que olhar quais são os algarismos que a gente está falando. De onde que para onde que está vindo. Sempre vem da direita para a esquerda. Certo? A direita de vocês é a minha esquerda. Certo? Isso é extremamente bacana para a gente entender. Sempre vem da direita para a esquerda. E dependendo de como que esse símbolo está posicionado, a gente consegue entender. Mas sempre que ele tiver uma barrinha embaixo, significa que ele é igual. Menor ou igual, ou maior ou igual a alguma coisa. Vamos ver um exemplo? Desigualdade. 2 é menor do que 52. Entende por quê? Olha aqui, ó. Olha o símbolozinho de menor. Então, ele afirma pra gente que 2 é menor que 52. Beleza? Por que isso é importante? Temos um tópico de conjuntos que é extremamente importante, que é pra gente definir termos. Entende? O que é definir termos? Se o meu conjunto ele é aberto, ou se o meu conjunto ele é fechado. Isso, se o meu conjunto ele é aberto ou ele é fechado, eu vou mostrar para vocês agora quando a gente for falar de inequações. Mas se você entende conjunto aberto ou fechado, esses símbolos são extremamente importantes para você lembrar. Quando a gente olha para reta, para uma representação gráfica de um número, a gente pode olhar da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui que x ele é menor do que 3. Olha para essa reta e me diz o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que a seta está vindo da direita para a esquerda e para aqui no 3. Outra coisa, vocês estão vendo que a bolinha ela é aberta, ela não é pintada? Então significa pra gente que o quê? Que o x ele pode ter valores próximos do 3, mas ele não pode ser 3. Ele tem que ser menor do que 3. Ele pode ser 2,99, mas ele não pode ser 3. Ou seja, 3 ele não pertence ao conjunto solução do x. Por isso que a minha bolinha ela é assim, ela é aberta. Se ela fosse pintada, David, bolinha pintada, ó, aqui teria que ser x é menor ou igual a 3. Aí sim ela estaria pintada. Quando a gente escreve um conjunto, quando eu fechar ele com um colchete, significa que o meu conjunto está fechado naquele número. Ou seja, ele tem um começo, ele tem um fim.
o elemento final faz parte do meu conjunto. Quando você escreve o conjunto com o final de um parêntese, significa que o meu conjunto, o meu último elemento, ele não faz parte da minha conta, ele para ali. Beleza? Vamos lá. Inequações. Quando nós olhamos uma equação, ela tem por sua função me descobrir um valor, certo? Para uma determinada variável. X, Y, Z, alfa, gama, beta, teta. Ela tem como função, certo? A função dela é me descobrir um valor para essa variável. Quanto que vale essa variável na minha conta para que aquela função seja verdadeira. Numa inequação, eu não tenho isso. Numa inequação, eu tenho a seguinte coisa. Eu preciso achar um número que satisfaça a minha condição. Eu não tenho mais o igual. Eu tenho menor ou maior ou igual. Eu sempre vou ter maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Lembra dos elementos que eu te falei? Esses elementos eles vão estar constantes na minha equação. Eu digo para vocês que é o seguinte. Sempre lembrem disso. Uma equação vai te voltar um valor fixo. Uma inequação vai te dizer um possível conjunto de soluções. Possível conjunto de valores. Uma equação te dá um valor fixo, um número exato, um valor exato. Uma inequação não te dá um valor exato. Ela te dá um valor aproximado ou um conjunto de valores que satisfaz a minha equação. Vamos dar uma olhada para cá? Ó, esse exemplo prático. 2x menos 4 é menor do que 6. O que isso quer dizer? Que quando eu realizar essa operação com um x qualquer, para essa equação valer, tem que ser menor do que 6. Ou seja, eu preciso descobrir o x que vai fazer com que essa equação seja menor do que 6. Primeira coisa que a gente faz é adicionar 4 de ambos os lados. Para quem não está acostumado sobre adicionar 4, tá negativo, vai passar para o outro lado positivo. 6 mais 4, 10. E tenho 2 aqui. Dividindo tudo por 2, passando esse 2 dividindo. X é um número menor do que 5. Vamos descobrir se isso é válido? Para mim a equação está valendo? Vamos fazer uma prova? Vamos falar que x vale 4. Perdoem a minha letra, gente. Isso. Aí, x vale 4. 2 vezes 4. 8. 8 menos 4. 4. 4 é menor do que 6. David, mas aqui ele falou que tem que ser menor do que 5. Sim. Quer descobrir por que o 5 não dá certo? Vamos colocar como se fosse 5. 2 vezes 5. 10. 10 menos 4, 6. Já deixa de ser menor. Se torna igual. Então, é assim que você comprova se você resolveu uma equação da forma certa. Quando é menor, o meu 5 não pode estar na conta. O x não pode ser 5. Ele tem que ser um número próximo do 5, mas ele nunca poderá ser o próprio 5. Okay? Isso é uma regra extremamente importante para a gente poder organizar e resolver essas contas. Beleza? Vamos lá. Quando a gente coloca uma representação na reta, fica da seguinte forma. Lembra que eu falei a bolinha aberta ou a bolinha fechada? Nós temos aqui ó, a bolinha aberta. Ó, 5 aqui. A bolinha está aberta, não tá? Então significa que o valor, o 5, não faz parte da minha equação. O valor de x não pode ser 5, tem que ser menor do que 5. Pode ser bem próximo do 5, pode ser 4,99. Bem aqui, ó. Mas não é 5. Beleza? Vamos lá, galera, para a gente encerrar, então, a gente vai fazer nosso exemplo aqui, nosso exercício. Vamos lá. Envolvendo equações, envolvendo alguns tópicos de conjuntos. Ó, considerando os seguintes intervalos. A, o x, né, pertence ao conjunto dos números reais, ele é menor do que 3 e maior ou igual a 5. No meu B, x pertence aos números reais, é menor ou igual a menos 1 e menor do que 3.
x pertence aos reais e é menor do que menos 2 no conjunto C. E no D, x pertence ao conjunto dos números reais e ele é menor ou igual a zero. Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Vamos lá. Alternativa A. A união B, união D. A diferença do conjunto D menos o conjunto C é igual a essa solução? Ele dá pra gente? Vamos fazer uma análise de cada uma delas. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês a julgativa do item, a gente já vai ver se é verdade ou não, né? Item A. A união de A e B, vamos fazer primeiro, né? É menos 3, ele é aberto no menos 3 e fechado no 5. E a diferença entre D e C é menos infinito, aberto e fechado no 0. A interseção entre esses dois pontos é menos 3, aberto, fechado no 0. E não a resposta que ele dá pra gente, né? Então a gente já vê que está equivocado, tá falso para essa questão. Item B. A diferença entre o meu conjunto B e o meu conjunto C é menos 1 fechado e fechado no 2. A intersecção entre A e D é menos 3 e 0. Então, quando você faz a união entre esses dois caras, fica menos 3, aberto, e 2. Ou seja, a minha resposta está equivocada, certo? Se você olhar aqui, ó, deveria ter sido o contrário, né? As minhas respostas, tá vendo como é que tá dando? Pois é. Vamos lá. Para a gente finalizar o item C, ó, a intersecção entre o meu conjunto A e B é o quê? Menos 1 e 3. A intersecção entre A e B e C é igual a 2 e 3. A intersecção desses três conjuntos com D é vazia. Tem que ser o conjunto vazio. Ou seja, se você olha aqui, deveria estar sendo um conjunto vazio e não deu. Deu, certo? A resposta dá pra gente que é menos 1 e 0. Se olhar aqui, ó, a C está entre menos 1 e 0, fechadinho nos dois. Então, falso também. Letra D. Intersecção de C e A. C, na intersecção com o conjunto A, é 2 e 5. A intersecção entre o meu conjunto D e B é igual a menos infinito e 3. E a diferença entre essas duas uniões é 3 e 5. Certo? Então, a resposta que o problema tinha que ter dado pra gente seria 3 e 5. Mas o problema deu que é o 0 e 5. Ou seja, todas as minhas alternativas são falsas. Sim, galera, isso acontece, esses problemas, esse tipo de problema realmente acontecem bastante. Eu espero que tenha ficado claro para vocês sobre a nossa aula, sobre o que é conjunto, o que é uma inequação, o que é uma desigualdade, como que esses problemas podem aparecer para vocês, como que a gente consegue realizar esses problemas, certo? Para quem estiver interessado em continuar os seus estudos, a gente tem o nosso curso preparatório, né, para o vestibular da Unirv. Eu sou professor de matemática nesse preparatório. Então, se vocês quiserem, assinar lá, para a gente poder continuar os nossos estudos aprofundados em matemática, ou se você quiser comprar as próprias apostilas, o que cai, o que não cai, matemática básica, física básica, todas estão disponíveis. Para quem quiser entrar em contato, esse número para o WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha de vocês, isso aqui na telinha de vocês, pode entrar em contato para poder pegar mais informações, conhecer mais o curso. Então é isso, até a próxima. Tchau, galerinha!